Olá, eu sou Luiz Roberto Soares Henriques, acadêmico da Uniaselv, no curso Segunda Licenciatura em Ciências Biológicas, no Polo de Vacaria, Rio Grande do Sul. Essa atividade faz parte do meu estágio curricular supervisionado. Nesta aula, trataremos do assunto permeabilidade da membrana plasmática, indicando práticas que possam ser realizadas em casa pelos alunos para a compreensão do assunto. Serão tratados, basicamente, as três formas mais comuns de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Esta atividade faz parte do projeto de extensão O Laboratório em Casa, do Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade desenvolvido pela Uniaselv. A finalidade desse projeto é o desenvolvimento de produtos virtuais que possam auxiliar os professores de educação básica na escolha de técnicas que possam ser utilizadas em casa pelos alunos. E como é organizado um laboratório em casa? O que é? Quais são os itens necessários para se montar um laboratório em casa? O primeiro passo da organização são os materiais. Que materiais podem ser utilizados no laboratório para substituir o que existe num laboratório normal, aquela vidraria e os equipamentos. Então podem ser usados copos de vidro, pratos, faca de mesa, colheres, a tesoura, a jarra de medida, o funil, o coador, o filtro de papel, fitas adesivas, palitos de picolé, balões de aniversário, o copo de medida que vem dos medicamentos, o conta-gotas, frascos vazios de diversos tamanhos, de vidro ou de plástico, potes, entre outros. É preciso ter sempre à mão papel e caneta para fazermos anotações. Tudo que acontece no laboratório precisa ser anotado para subsidiar o relatório final. Mesmo que não estejamos trabalhando com produtos corrosivos ou muito agressivos, é importante o uso de um avental. Pode ser um avental caseiro. No laboratório, o avental, o uso do jaleco, é um item de segurança obrigatório. Então vamos adquirir desde já, essa prática laboratorial. Se possível, temos que ter sempre à mão um celular ou uma câmera fotográfica para registrar o passo a passo dos nossos experimentos. Escolhidos os materiais, o próximo passo são os reagentes. O que vamos usar como reagente? O que existe na cozinha de casa, na despensa, na caixa de medicamentos, que podem auxiliar nas nossas práticas. Temos então aí uma lista, em ordem alfabética, iniciando pela água, que é o solvente universal. A água é indispensável no laboratório, porque todas as reações acontecem em meio aquoso, a grande maioria. E também será necessária para a limpeza do material. Segue-se então água oxigenada, peróxido de hidrogênio, a acetona, o álcool etílico, o amido de milho, bicarbonato de sódio, o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, que é usado praticamente em todas as culturas como tempero, o detergente de louça, a farinha de trigo, o fermento, pode ser químico ou biológico, o óleo de soja ou de outro cereal que estiver disponível em casa, a sacarose, que é o açúcar de cozinha, o suco de limão, que é o ácido cítrico, suco em pacote, pó, se quisermos prepararmos soluções com colorações diferentes, com tonalidades diferentes, o vinagre e a tintura de iodo. Escolhidos os reagentes, o próximo passo é acharmos um local para o laboratório. O ideal é que esse local tenha uma superfície de inox ou de granito para facilitar o nosso trabalho, mas também pode ser usado uma mesa, uma bancada, desde que se faça uma proteção. É importante, na organização do nosso laboratório, que se use criatividade, acima de tudo. Nós vamos adaptar a nossa prática àquilo que estiver disponível em casa. Organizado o nosso laboratório, é possível agora realizar os experimentos. Foram escolhidos para essa aula 2 experimentos simples ligados aos processos de transporte de substâncias através da membrana plasmática, que são a batata chorona e a salada de frutas. A batata chorona. Quais os materiais necessários para esse experimento? Serão usados 2 pires, uma faca de mesa, uma colher pequena de cafezinho ou sobremesa, uma batata inglesa, cloreto de sódio, sal de cozinha,
fita crepe ou etiquetas para anotação, papel e caneta para anotações. Qual será o procedimento? Inicialmente, é necessário cortar a batata em duas metades, colocar uma metade em cada pires. Em cada uma das cavidades, será feita uma cavidade na região central, como se fosse uma panelinha. Vamos numerar essas amostras, a amostra 1 e a amostra 2. A amostra 1 será usada como testemunha ou como controle, como termo de comparação. Na amostra 2, será colocado sal até encher a cavidade. Após, o experimento fica em repouso por cerca de 30 minutos. Enquanto se aguarda o tempo necessário, é o momento de levantarmos as hipóteses. O que vai acontecer na amostra 1 e na amostra 2? Vamos anotar para depois comparar com nossos resultados. Enquanto se aguarda, é possível realizar o segundo experimento, a salada de frutas. Quais os materiais necessários para esse experimento? Nós vamos precisar de pedaços de frutas, mamão, banana, manga, maçã. Não se usa nesse caso laranja ou limão, frutas que já tenham caldo. 2 tigelas de sobremesa, uma colher pequena, uma faca, caneta e papel para anotações. E o reagente que vai ser a sacarose, o açúcar de cozinha. Como proceder? Inicialmente cortar as frutas em pedaço e distribuir nas 2 tigelas. E numerar as amostras, amostra 1, amostra 2. Novamente, a nossa amostra 1 ficará como testemunha. Na amostra 2, cobrir os pedaços de fruta com sacarose e deixar em repouso pelo menos 20 minutos. Enquanto aguardamos o tempo necessário, é o momento de formular as hipóteses. O que vai acontecer na amostra 1 e na amostra 2? Proceder às anotações para comparar com o resultado final. Passados os primeiros 30 minutos, é o momento de se observar o que aconteceu no experimento 1. Observando as amostras 1 e 2, nota-se que na amostra 2 houve acúmulo de água na cavidade e o sal praticamente está desaparecendo. Qual é o processo que ocorreu neste caso? O processo envolvido nesse transporte é o processo de osmose. É o processo em que o solvente, no caso a água, passa a membrana em direção ao soluto, ou sal de cozinha, porque ele está mais concentrado no lado externo. Os íons de sódio e cloro têm dificuldade de passar pela membrana. E existe uma tendência natural de que os dois lados de um sistema se equilibrem em termos de concentração. Então, como a água tem trânsito livre pela membrana, é a água que vem ao encontro do cloreto de sódio para provocar a diluição, para equilibrar as duas concentrações. Essa passagem do solvente, da água, através da membrana plasmática em direção ao soluto, se chama de osmose. E o sal? O sal penetra na batata, a batata fica salgada, é uma questão que normalmente é levantada lá nas hipóteses. Sim, a batata fica salgada, nós usamos o sal para salgar os nossos alimentos. Só que o sal, ele passa para o interior das células com uma certa dificuldade. São partículas, os íons sódio e cloro são partículas que possuem uma carga elétrica. Então, eles não passam facilmente. Eles vão precisar do auxílio de proteínas que existem na membrana plasmática. Esse processo de passagem do sal para o interior da batata se chama difusão facilitada. Quando as substâncias passam pela membrana plasmática com o auxílio de proteínas, que são as permeases, que formam pequenos canais de transporte. Essa forma de transporte obedece também ao gradiente de concentração, ou seja, as substâncias passam do lado mais concentrado para o menos concentrado. Nós tínhamos uma alta concentração de cloreto de sódio no exterior da célula e uma baixa concentração interna. Então, a ordem normal é o sal passar da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, até que os dois lados se equilibrem. A difusão facilitada é usada, então, quando são partículas maiores, que não passam facilmente pela membrana plasmática. Elas precisam do auxílio, então, de proteínas. Por isso, difusão facilitada. Outra pergunta: se o sal não penetra facilmente pela batata, por que ele vai desaparecendo na cavidade?
na realidade ele não desaparece, ele vai se diluindo naquela água que ficou acumulado. Esse processo de diluição, onde uma substância consegue avançar pelos espaços livres, se chama de difusão simples. Olhando no nosso slide, podemos ver, se colocar uma gotinha de tinta num copo d'água, logo essa tinta se espalha por todo o copo, porque existe espaço intermolecular para que ele se espalhe. Esse processo livre se chama difusão simples. Em termos de membrana plasmática, a difusão simples ocorre com moléculas pequenas, aquelas que passam livremente pela membrana plasmática, como moléculas de gases, a própria molécula de água, e a ordem é a seguinte: essas substâncias passam do lado mais concentrado para o menos concentrado, obedecendo uma tendência natural do gradiente de concentração, buscando sempre o equilíbrio dos dois sistemas. Vamos observar agora o segundo experimento. O que aconteceu nas amostras? Vamos observar aqui na amostra 2, houve um acúmulo de água no fundo da tigela, no fundo da vasilha. De onde veio essa água? Agora fica fácil de entender. A água veio do interior das frutas, atraída pela forte concentração de sacarose no entorno da fruta, formando o caldo da salada. No início do experimento foi alertado para não se usar limão ou laranja, porque essas frutas já têm o caldo, então seria impossível ver esse processo. Então, a água saiu do interior das frutas por osmose, atraída pela forte concentração de sacarose no lado externo. A sacarose, o açúcar, por sua vez, penetra nas frutas por difusão facilitada, deixando essas frutas mais doces. E o excesso de açúcar que está sobre as frutas se dilui na água por difusão simples. Nesses dois experimentos, foi possível, então, observar as três formas de transporte passivo mais comuns, que são a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Observando a nossa figura, vamos ver que no lado esquerdo nós temos moléculas pequenas, como a água, o oxigênio, o gás carbônico, o glicerol, que tem trânsito livre pela membrana. A água, podemos ver que a seta é maior, porque é a substância que passa com mais facilidade, tanto que o processo de osmose ocorre rapidamente. Essas moléculas passam através da membrana pelo processo de difusão simples, que é comandada pela simples diferença de concentração entre lado interno e lado externo. As substâncias vão passar do lado mais concentrado para o menos concentrado até que haja o equilíbrio das duas soluções. No lado direito da nossa figura, nós temos moléculas de aminoácidos, moléculas de glicose, que fazem parte da própria sacarose, os íons cálcio, sódio, cloro, que são moléculas maiores e que passam com mais dificuldade pela membrana. E essas precisam do auxílio das proteases, daquelas proteínas que fazem verdadeiros canais através da membrana, facilitando a passagem dessas substâncias. Realizados os nossos experimentos, estudado o conteúdo, agora é importante fazer o relatório da atividade prática. O relatório tem que ter no mínimo alguns itens, que é a identificação do aluno, a escola, a turma, data, o título do experimento, os materiais e reagentes necessários, quais os procedimentos, o passo a passo para a realização do experimento, quais foram as hipóteses levantadas durante a elaboração da atividade, o resultado que foi observado, concluindo-se pela explicação teórica, tá? Fazendo sempre uma ligação entre teoria e prática. A propósito, essa ligação teoria e prática é muito importante para os alunos do ensino médio. Ao final do curso, eles necessariamente prestam a prova do Enem. E o Enem costuma solicitar bastante esse tipo de ligação entre coisas do cotidiano e o conteúdo. Como exemplo, temos aqui a questão 130 da prova de 2019. Uma cozinheira estava preparando feijão e colocou sal acima do necessário, salgou demais. E ela acrescentou batatas cruas dentro dessa panela.
Quando terminou de cozinhá-la, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. E ela adicionou então mais água para completar o caldo. Qual era a questão? O sal foi absorvido pelas batatas. Por qual processo? Quais eram as alternativas? Letra A. Osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. Exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Ou difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Bom, então, a pergunta é o que aconteceu com o sal. Então, a osmose, porque envolver apenas o solvente, está certa a afirmativa, mas não responde à pergunta. Tá? A osmose acontece com o solvente. As letras B, C e D se referem a processos de transportes que ocorrem com partículas maiores, quando uma célula tem que englobar uma outra célula, uma bactéria ou um pedaço de célula morta. Então, são processos que acontecem através de vesículas da membrana. E a letra E, a difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração, é a questão que responde a nossa pergunta. Do lado externo da batata, havia uma grande concentração de sal, que acabou passando para o interior da batata para compensar as duas concentrações. Então, a resposta certa da pergunta é a letra E. Com a realização dessas práticas, percebe-se que é possível organizar um laboratório em casa para a realização de práticas simples e que faça o elo entre teoria e prática, que torne o nosso aluno protagonista do seu próprio conhecimento, despertando nele o senso crítico e a curiosidade científica. Serão apresentadas na sequência as referências que serviram de base para a elaboração desta aula. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado.